Bom, começando a gravar agora. O plano é o seguinte, Giovana, a gente deve fazer hoje eletrodinâmica relativística. No final da aula de hoje eu passo o quinto problema prova para vocês. Na aula que vem, que é quinta-feira, né? Eu acho que dá para terminar a eletrodinâmica relativística. Se não dá, dá para avançar bastante. Dá para avançar o suficiente que eu consiga explicar o trabalho para vocês. Então, já posso passar qual vai ser o trabalho final na próxima quinta. Como eu vou falar hoje qual é o quinto problema prova, eu acho que fica meio apertado se eu pedir para ele para quinta-feira. Então, eu vou deixar ele para terça-feira que vem, né? Mas na quinta vocês já têm o trabalho final, que ficaria então para outra quinta. Eu acho que uma semana dá para fazer o trabalho. É claro que vocês podem protestar, espernear, a gente pode negociar. Somos abertos à negociação. Eu sou um déspota, mas sou um déspota esclarecido. Então, eu aceito reclamações. O semestre acaba sem ser essa sexta, outra sexta, eu acho. Então, assim, então, a gente teria o tempo suficiente para, assim, se vocês me entregarem o trabalho na quinta, eu tenho a sexta e o sábado para corrigir, entrar com as notas. Se alguém ficar para exame especial, tem que fazer na segunda-feira de manhã, dia 9, porque dia 9 é o último dia para fechar tudo, né? Espero que ninguém fique no exame especial. Espero que todo mundo fique com uma nota boa. Bom, então vamos lá, tá? Vou começar a partilhar minha tela ali. Aqui, né? Com o tema da aula de hoje, que é eletrodinâmica relativística. A gente passou essas últimas aulas, né, vendo como que as equações da mecânica mudam, né, tendo em vista os postulados da relatividade. A gente começou com uma pergunta assim, peraí, as equações de Maxwell aqui estão supondo uma velocidade v para as cargas, eu faço uma previsão de que eu tenho ondas magnéticas com uma certa velocidade, que é c, em que sistema de referência que eu estou? Assim, e aí a gente não chegou a ver isso, mas acho que eu falei com vocês, né? Se você usa as transformações de Galileu, as equações de Maxwell mudam de cara. Uma coisa engraçada, né? Elas não têm a mesma forma matemática em diferentes sistemas de referência inerciais, se você usa as transformações de Galileu. As transformações que deixam as equações de Maxwell invariantes são as transformações de Lorentz. A gente entrou com a ideia de relatividade, os dois postulados, né? Tiramos as consequências desses postulados, contração do espaço, dilatação do tempo, né? Relatividade e simultaneidade, vimos um pouco de mecânica relativística. A gente estava falando de mecânica, então está na hora agora de voltar para a eletrodinâmica e ver como que a eletrodinâmica vai ser afetada pelos postulados da relatividade. O que vai mudar na eletrodinâmica? Nada. Acabou a aula. Mentira, né? Tem uma coisa que a gente precisa de ver. Eu acabei de falar, né? Assim, as equações de Maxwell, nas transformações de Lorentz, elas são invariantes, elas têm a mesma cara. Mas o campo elétrico e o campo magnético, eles vão mudar, os componentes mudam. Na última aula, a gente terminou a aula, eu falei, olha como que as forças mudam, né? A gente viu mecânica relativística, e a gente viu que as forças mudam, a força perpendicular à direção de movimento dos dois referenciais iniciais, ela muda para um fator de gama, né? A força paralela, a componente da força paralela à direção da velocidade dos dois referenciais, ela não mudava. Bom, mas então a gente tem que olhar para a eletrodinâmica agora, é isso que a gente vai fazer hoje, e é o que eu falei, não vai demorar muito, né? Por isso acho que 2 aulas deve ser suficiente, porque as equações de Maxwell já são intrinsecamente compatíveis com a relatividade. Não é que a relatividade foi inventada para deixar as equações de Maxwell invariantes, não, mas era a pista que você tinha, que tinha algo errado nessas relações que dizem como passar de um sistema de referência para outro, né? Ou a mecânica estava errada,
ou o eletromagnetismo estava errado, se a gente acredita que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais iniciais. E, aparentemente, o nosso modelo atual é que a mecânica precisou ser modificada, o eletromagnetismo continua do mesmo jeito. Bom, a pista estava nisso lá, né? As equações de Maxwell parecem indicar que existe um referencial absoluto, e isso é incompatível, né, com o que a gente espera, né? Embora assim, essa ideia predominou na física durante muito tempo, o pessoal achava, estou só falando, né, mostrando na tela, já compartilho de novo, já já. O pessoal durante muito tempo achava que não, tem um referencial absoluto mesmo, é o referencial do éter é esse meio onde se propagam as ondas eletromagnéticas, uma onda eletromagnética é uma perturbação, uma oscilação no éter, né? Mas essa ideia, vamos dizer assim, ela não colou, né? Não foi para frente. A gente tem uma coisa melhor, né? Então, vamos lá. As equações de Maxwell já são compatíveis, né? Todos os referenciais inerciais são iguais, é isso que a gente acredita. Né? E vamos ver como é que muda, né? Como é que muda o campo elétrico, o que acontece quando... Alguma coisa tem que acontecer, né, com os campos, porque assim, nas equações, a gente vê que não, eu tenho um referencial aqui onde eu tenho uma carga em movimento, então ela sente um efeito de um campo magnético. Beleza. Aí eu mudo para um outro referencial que está se movendo com a mesma velocidade dessa carga. A velocidade da carga é constante, então eu posso encontrar o referencial inicial em que essa carga está parada. Ué, e o que vai acontecer com a força magnética? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai ver hoje, né? Em certo sentido, eu posso dizer que o que é campo elétrico num referencial pode ser campo magnético no outro. Tá? Mas vamos ver esse negócio direito. Antes da gente começar, tem um princípio básico, antes da gente começar a ver as relações, tem um princípio básico, que eu já mencionei na aula passada, que é o princípio de invariância da carga. Carga elétrica é uma coisa que é invariante e se conserva, né? Por invariante, eu quero dizer que ela não muda, o valor da carga não muda ao você mudar de um referencial inercial para o outro. A carga elétrica tem o mesmo valor em todos os referenciais inerciais, ela não é afetada por uma transformação de Lorentz. O fato que ela se conserva quer dizer uma coisa diferente, né? A gente viu isso. Qualquer processo físico que acontecer na natureza, a quantidade de carga que eu tenho antes é igual à quantidade de carga que eu tenho depois, e é uma conservação local, é naquele ponto, né? Falando nisso, né, massa também se conserva. Quando eu digo massa, eu estou dizendo o que a gente costuma chamar de massa de repouso, tá? A energia, que é massa vezes c ao quadrado, né? Se eu não tenho mais energia, se eu não tenho energia cinética, a energia se conserva, mas ela não é invariante quando você passa de um referencial para o outro. Mas a massa, entendido aí como massa, o que a gente chama às vezes de massa-repouso, massa é um invariante, ela tem o mesmo valor em todos os referenciais iniciais. Ok, eu vou começar com um exemplo que é o seguinte, eu tenho um fio, para a gente ver essa mudança de campo elétrico para campo magnético. Vou começar com um fio semicondutor. Por que um fio semicondutor? Porque eu quero colocar nesse fio condução por cargas elétricas positivas e negativas. E um semicondutor, isso pode acontecer, né? Semicondutor, os materiais mais importantes da natureza são os semicondutores. Um semicondutor, eu posso ter condução de carga, né? Condução de eletricidade por elétrons ou por falta de elétrons, que a gente chama de buraco. Não precisamos me preocupar com detalhes, não. Eu tenho um fio semicondutor onde tem uma corrente elétrica I. E essa corrente, deixa eu copiar a figura do livro, essa corrente tem... Qual figura que eu quero? Essa de cálculo. Essa corrente ela é formada por cargas positivas se movendo para um lado e cargas negativas se movendo para o outro lado. É isso aqui, tá?
Isso aqui em cinza, claro, é o fio semicondutor, né? Eu tenho aqui, ó, elétrons na parte de cima aqui, eu estou representando os elétrons, cada pontinho desses é um elétron. Os elétrons estão andando com velocidade v para a esquerda, tá? Em direção, vamos chamar de menos x, né? E eu tenho cargas positivas nesse fio também, são esses pontinhos que estão representados aqui embaixo. Não precisam estar separadas, não, elas estão distribuídas uniformemente pelo fio, não? Mas as cargas positivas, elas andam no sentido contrário. Vou falar, essa corrente, esse movimento aqui é estabelecido por um campo elétrico estabelecido no fio. Um fio muito longo, não vou me preocupar com esse campo elétrico, não. Então, eu tenho cargas positivas andando com velocidade mais v, cargas negativas com velocidade menos v. Não? O fio é neutro. Não? O mesmo tanto de cargas positivas que eu tenho, eu tenho de cargas negativas. Então, esse fio aqui é neutro, não tem carga elétrica resultante nele. Eu vou colocar uma outra carga aqui, ó, tá vendo? Tem uma carga pontual Q aqui, a uma distância S. Esse S aqui está bem pequenininho, eu vou aumentar esse S aqui. S minúsculo é a distância que a carga Q, uma carga pontual, está do meu fio semicondutor. E essa carga Q está se movimentando com velocidade U para a direita. Qual que é a força elétrica sobre essa carga Q? Nessa situação aqui, a força elétrica é zero. Não? O fio é neutro, então não tem carga elétrica no fio, não tem campo elétrico atuando sobre essa carga pontual Q. Mas tem uma força magnética. Tem uma força magnética porque essa corrente que está passando no fio vai gerar um campo magnético aqui que a gente sabe calcular, não? Que vai exercer uma força sobre essa carga aqui. Essa força magnética é o valor da carga vezes o valor da velocidade dela, que é U, tá? Vezes o campo magnético nessa posição aqui. É um campo magnético de um fio no qual existe uma corrente I. Qual que é o valor dessa corrente I? Lambda, se eu chamar de lambda, a quantidade de carga por unidade de comprimento, não? Isso é... Então, tem o lambda mais, que é das cargas positivas, e lambda menos. Lambda mais andando para a direita, lambda menos andando para a esquerda. Posso fazer assim? Eu vou colocar aqui. Tem uma corrente I+, que é a concentração de cargas lambda mais, não? Vezes a velocidade das cargas V+. Não? E tem uma corrente I-, que é lambda menos, vezes V-, mas a quantidade de carga é a mesma, distribuída no mesmo fio. Então, esse lambda mais eu posso chamar simplesmente de lambda, e a velocidade das cargas é v, está na direção positiva. O lambda menos é menos lambda. São as mesmas cargas, mesma quantidade de carga por unidade de comprimento, só que com o sinal trocado. Então, é menos lambda, e a velocidade v menos é na direção contrária. Não? Então, a quantidade de corrente aqui vai ser na mesma direção da outra. A corrente total no fio vai ser 2 lambda V, onde V é a velocidade das cargas. Carga positiva andando para a direita, da mesma corrente que carga negativa andando para a esquerda. Né? Então, essa aqui é a corrente no fio. Eu sei que o campo magnético criado por essa corrente, a gente calcula isso usando a lei de Ampère, né? Vai ser μ0 vezes a corrente I, né? A uma distância S do fio. Esse campo é μ0I sobre 2πs. Né? Aí vamos ver o sentido da força, para se preocupar. O campo magnético está no sentido... A corrente é no sentido positivo, né? Então, a corrente está nesse sentido aqui, andando para a direita aí na figura. Tá? O campo magnético, então, na direção φ-chapéu. Na posição da carga aqui, ele está entrando na tela. Então, a carga aqui, o produto vetorial com B, vai dar uma força atrativa. A carga é puxada na direção do fio, né? E o módulo dessa força magnética é Q vezes U, vezes esse campo aqui é μ0
I sobre 2πs. S minúsculo. Não quero usar o S maiúsculo. Um S... Isso aqui parece um Rho, né? Eu estou querendo evitar usar um S. Eu vou fazer um S pequenininho aqui. Não, vou fazer esse S aqui mesmo. Porque eu quero chamar os meus referenciais de S, né? Então, situação final. Né? Vou expressar essa corrente do jeito que a gente fez lá, né? Isso aqui vai dar Q, U, Mi0, 2 lambda V, que é a corrente, sobre 2πs. Bom, 2 corta com 2 ali, mas vou deixar assim mesmo. 2πs. Se quiserem, né, essa força está na direção menos S, né? S chapéu, ela está na direção menos S. Essa é a força magnética. Isso é o que eu vejo nesse referencial em que a situação é como eu descrevi, que a carga Q tem velocidade U. Vamos mudar no... Então, eu vou chamar esse referencial aqui de S. Né? Isso aqui é no referencial S. Agora, eu quero ver como que é essa situação num referencial diferente. Né? Nesse aqui, a força elétrica é zero e a força magnética é isso que a gente calculou. Acabou de calcular aqui. Agora, eu quero mudar para um referencial S barra, que está andando para a direita com a mesma velocidade da carga Q. Nesse referencial, a carga Q, a carga pontual Q ali, está parada. A situação que eu vou ver, então, vai ser a seguinte. Mais um copia e cola aqui. Isso aqui é no referencial S barra, que está andando com a mesma velocidade da carga Q. Então, nesse referencial, a carga pontual está parada. Mas as cargas no fio agora têm velocidades diferentes. Não? Porque as cargas positivas estão andando na mesma direção do meu referencial S. Estavam andando na mesma direção do referencial S. Então, a velocidade das cargas positivas agora é uma velocidade que eu vou chamar V+. Está tudo ao longo do eixo X, tá? Então não vou preocupar em colocar o sinal de vetores aqui, não. Qual que é a velocidade que as cargas positivas têm nesse referencial S barra? Tudo agora é no referencial S barra. Tem que usar a regra de adição de velocidades, que se fosse Galileu, seria isso aqui, né? Mas tem um fator de correção aqui para a transformação de Lorentz, que eu tenho que dividir isso por 1 menos VU dividido por C ao quadrado. As cargas negativas também têm uma velocidade diferente, não é mais V. No referencial S barra, a velocidade delas é V mais U sobre o mesmo fator de correção, 1 menos VU sobre C ao quadrado. As velocidades agora são diferentes. Não? As velocidades das cargas, a velocidade das cargas negativas é maior do que a velocidade das cargas positivas. Então, agora eu vou ter... vou ter correntes diferentes nas duas direções, né? Mas, falando mal, né? Eu continuo tendo uma corrente elétrica, mas vamos calcular quanto que é essa corrente elétrica aqui. O que acontece, a consequência, né, importante aqui agora, do fato dessas duas velocidades serem diferentes, é que para as cargas positiva e negativa que estão se movimentando no fio, a contração do espaço é diferente. Não? As cargas negativas, elas têm uma velocidade maior. Então, a contração do espaço para os elétrons, né? Elétron aqui tem carga negativa. Contração do espaço para cargas negativas é maior do que para as cargas positivas. Vou escrever tudo isso no campo. Cargas negativas porque elas têm uma velocidade maior, né? Maior do que das cargas positivas, né? Qual que é a consequência disso? É o que está mostrado simbolicamente nessa figura aqui, ó.
o espaçamento entre as cargas negativas, tá, é menor, né, do que o espaçamento que está entre as cargas positivas. Eu estou supondo que eu tenho um grande número de cargas, né? São cargas pontuais, elas estão muito próximas, por isso que eu pude definir esse lambda, essa quantidade de carga por unidade de comprimento, mas mesmo sem elas estando muito próximas, agora, como elas estão andando com velocidade diferente, as cargas negativas estão mais empacotadas e as positivas estão mais afastadas. Densidade de cargas diferentes, né? A densidade de cargas positivas agora é um lambda mais, que é gama mais, já vou definir que é gama mais, acho que vocês já suspeitam, né, em relação a um lambda zero, e a densidade de cargas negativas é um lambda menos, que vai ser um gama menos vezes um lambda zero. Antes de falar o que é gama mais, gama menos, lambda zero é a densidade de carga própria. É a densidade de carga que eu tenho quando as cargas estão paradas. As cargas no fio estão paradas, ok? No sistema, no referencial das cargas. Então, lambda zero é medido num outro referencial. Eu vou chamar isso aqui de densidade de carga própria, porque é no referencial das cargas, as cargas no fio, as cargas estão se movimentando no fio lá, né? Densidade de cargas própria. O lambda mais e o lambda menos, né? Desculpe, gama mais e gama menos, lambda mais e lambda menos, eu defini aqui em termos de gama mais e gama menos. Gama mais e gama menos, eu acho que vocês adivinharam, posso definir os dois num só, né? Vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V, ou mais for o gama mais, ou menos for o gama menos, ao quadrado dividido por C ao quadrado, né? É o fator de correção, né, para a velocidade V mais ou para a velocidade V menos. Tá? Esse lambda zero, essa densidade de cargas própria, é diferente do lambda, né? O lambda que a gente usou antes. O lambda que a gente usou antes é no referencial S, no qual essas cargas positiva e negativa no fio estão em movimento. Tá? E aí a densidade de cargas positivas e negativas era a mesma. Mas o lambda zero é diferente, é um referencial em que as cargas estão paradas. Então é um referencial que em relação a S ele está andando com velocidade V para a direita, o referencial para as cargas positivas, e o negativo é um referencial que está andando no sentido contrário. Tá? Bom, vamos achar a relação entre essas coisas, porque o que eu estou querendo calcular? Não? O que eu quero calcular, eu estou indo devagar, o que eu quero calcular é qual vai ser a força que eu vou ver sobre a carga Q nesse referencial S barra. A gente calculou antes a força sobre a carga Q no referencial S. Né? É uma força puramente magnética, a força elétrica era zero. Aqui no referencial S barra, a força magnética vai ser zero. A carga aqui está parada, né? Então, espero que tenha uma força elétrica aí, senão nós vamos ter uma confusão, né? A força está mudando de um referencial para outro. Muito bem, mas então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é expressar esse gama mais e gama menos aqui em termos do gama, que é gama. Vou começar com copia e cola aqui, ó. A gente ganhar tempo, esses serem poupados. Não, isso aqui eu já quero copiar outra coisa. É isso aqui. Gama é 1 sobre esse fator de correção para a velocidade v ao quadrado. V aqui é a velocidade. O tempo todo a gente tem que ver o que é o que, né? V é essa velocidade que aparece aqui nas suas velocidades, é a velocidade que as cargas do fio têm no sistema S, ok? O que eu quero fazer agora é expressar esse gama mais e gama menos, que depende das velocidades V mais e V menos, que são as velocidades das cargas no fio, no referencial S barra. Eu quero expressar esses dois fatores de correção em termos do fator gama, para colocar tudo, né, em relação ao referencial S. Eu quero comparar o que eu vejo no sistema S barra com o que eu vejo no sistema S, né? Então, esse gama aqui é o fator de correção para o referencial S. O gama mais e gama menos
eu escrevi eles lá atrás, vou repetir aqui. É isso aqui, né? Eu acho que o meu escrito está melhor que esse aqui. E as velocidades, V mais e V menos, deixa eu repetir elas aqui também, no copia e cola. Né? Então, é aquelas velocidades que eu tinha escrito lá atrás, né? Mesma coisa, só troco o sinal aqui. Acho que lá quando eu escrevi lá, eu esqueci de trocar o sinal aqui embaixo. Né? Mas não importa, continua sendo a velocidade V menos, é maior do que a velocidade V mais. Por duas razões, né? Muito bem, então agora tem que fazer uma certa álgebra aí, que eu vou... Vocês vão fazer isso depois em detalhes, né? Mas é álgebra pura mesmo. O gama mais e o gama menos, o que foi feito aqui? Eu peguei isso aqui e substituí o valor das velocidades, né? Peguei isso que está aqui, gama mais, gama menos, né? Substituí V mais e V menos aqui. Então é só trocar esses sinais aqui. Essa foi a única coisa que foi feita. Aí depois eu reorganizo isso. Mais um. O que foi feito nesse passo aqui? Coloquei C ao quadrado em evidência aqui embaixo, né? Passei esse negócio lá para cima. Aí reorganizo isso de novo embaixo. Deixa eu colocar aqui, né? Aqui no denominador, né, o que está aqui dentro da raiz, eu reorganizei isso aqui, coloquei esse C menos o V ao quadrado, não sei, abre esses produtos, esses dois produtos que tem aqui, né, reorganiza isso, você pode expressar isso nessa forma, é pura álgebra, gente. E aí eu coloco o C ao quadrado em evidência embaixo, né, jogo ele lá para o numerador, vou obter isso aqui, ó. Coloquei aqui embaixo no denominador C ao quadrado em evidência, né? Tiro ele fora da raiz. Sobra um termo que é a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, que é o gama, esse gama que aparece aqui, ó. Que é esse gama aqui. Estou chegando em que eu queria. Eu quero expressar gama mais e gama menos, que é o que está lá nessa ponta de cá, né? Em termos de grandezas medidas no sistema S, no sistema em que a carga Q tem velocidade U e as cargas no fio têm velocidade V. Então, cheguei nisso aqui, né? Ok, essa álgebra aí vocês veem como fazer, mas é tranquilo mesmo, tranquilo. Ainda mais você sabendo o resultado que você quer chegar. Então, eu já tenho gama mais, gama menos. Para que eu quero isso mesmo? Vamos voltar atrás, conta. Por que eu quero? Porque eu quero as densidades de carga, ó, lambda mais e lambda menos, né? Que dependem de gama mais e gama menos. Eu posso calcular as densidades de carga positiva e negativa agora em termos da densidade de carga própria. E o que a gente acha... Bom, já vou calcular e somar elas. A densidade de carga total, então, no fio, pode ser escrita assim. A densidade de carga total é a densidade de cargas positiva mais a densidade de cargas negativas, que agora são diferentes. Uma é corrigida pelo gama mais, outra pelo gama menos. Né? As duas são proporcionais ao lambda zero. É isso aqui, lambda zero, gama mais vezes gama menos. Então, posso usar esses valores de gama mais e gama menos que eu calculei aqui, depois de uma certa álgebra também. Eu estou pulando esse passo de álgebra porque realmente não tem problema, né? É tranquilo. É conta. Menos 2U vezes V, vezes lambda, dividido por C ao quadrado, devia ter copiado, na raiz quadrada de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. O que é isso aqui agora? Isso aqui é a densidade de carga, a quantidade de carga elétrica por unidade de comprimento que eu tenho no fio, que eu vejo no fio quando eu estou no sistema S-barra. O sistema S-barra que está se movimentando com velocidade U, a mesma velocidade dessa carga pontual que está aqui do lado do fio, né? Então a carga U agora no sistema S-barra ela está parada, né? E aí eu olho para o fio e não vejo mais o fio neutro. Eu agora vejo uma densidade de carga resultante nele, uma densidade de carga negativa. Eu tenho mais carga negativa por unidade de comprimento, né, do que carga positiva, por isso esse sinal menos aqui. E essa densidade de carga negativa é isso aí. Tá?
Essa quantidade de carga por unidade de comprimento. Eu usei aqui, né, nem vou voltar atrás para ver, mas eu usei o fato que a carga é invariante. Né? Quando que eu usei isso? Eu falei, a densidade de carga vai mudar. Ela vai mudar não porque a carga muda ao passar de um sistema de referência para outro. Ela vai mudar porque a distância entre as cargas mudou. O espaço, né, contrai por causa da velocidade, então, que é o efeito puramente relativístico, né? Mas a quantidade de carga é a mesma, o espaço diminuiu, então carga por unidade de comprimento aumentou. Ok? Bom, então agora a gente tem uma densidade de carga no fio, né? Diferente de zero. No sistema original, no sistema S, a densidade de carga era zero. Então isso implica que em S0, em S barra, né, que eu estou aqui agora, a força elétrica, eu vou chamar de FE barra, é diferente de zero. A força magnética no sistema S barra, que eu vou chamar de F barra, FB, né, F índice B barra, essa força é zero. Ela é zero porque a velocidade da carga pontual, né, velocidade, não posso falar que U igual a zero aqui, né? A velocidade da carga Q, a carga pontual, é zero. E aí não tem força magnética. Não? Mas tem uma força elétrica porque o fio agora tem uma densidade de carga. E essa força elétrica é fácil de calcular, né? Esse F barra elétrico vai ser o quê? Carga vezes o campo elétrico. Então eu preciso saber qual que é o campo elétrico de um fio onde eu tenho uma densidade de carga, carga por unidade de comprimento, que é isso aqui. Isso é fácil de calcular. Isso vai dar... Eu preciso saber o campo elétrico no sistema barra... mas é isso mesmo, né? No sistema... Eu estou na dúvida se eu coloco um E barra aqui, né? Eu vou colocar um E barra, porque é o campo elétrico no sistema S barra, né? Então, bom, vamos achar esse campo elétrico primeiro, antes de escrever o valor dessa força. Esse campo elétrico eu posso calcular? Eu posso calcular usando a lei de Gauss, né? Uso a lei de Gauss. Vocês querem lembrar como que é a lei de Gauss? Não, todo mundo sabe, né? Eu pego o fio, né? Pego o fio, aí coloco um disco aqui em volta do fio, de comprimento Lzinho, e aí eu uso o argumento de simetria, falar esse campo elétrico tem que ser radial, né? Assim, as linhas de campo elétrico apontam radialmente a partir do fio para fora. Então, é escalar dA, nesse anel que está em volta do fio, é paralelo a dA. Então, integral de E escalar dA vai dar E vezes a área desse negocinho, que é 2πs, né? Esse disco, esse anel tem raio S, então vai dar 2πs vezes a largura do anelzinho, que dá L. Isso aí tem que ser igual à quantidade de carga que eu tenho dentro desse anel, que é lambda, esse lambda total aí, vezes o Lzinho dividido por ε0. No final das contas, então, fiz de cabeça aqui, vocês têm que fazer de cabeça também. Vai dar lambda total, né, que é esse que a gente acabou de calcular ali. Os Lzinhos vão cortar, né? Então vai sobrar aqui o 2πs, a distância S do fio, e o ε0 que vem de lá. Esse é o campo elétrico, ele está na direção radial, se quiser colocar. Então, é um E barra vetor, ele está na direção S0. Ele aponta radialmente do fio. Na verdade, ele vai dar negativo, né, porque o lambda total é negativo, mas ok, esse negativo está contido aqui dentro do lambda total. Muito bem, então a força que a carga Q sente no sistema S barra vai ser menos, vou usar isso que está aqui, ó. Eu coloco isso numa forma melhor, deixa eu ver, lambda, que é a densidade de carga medida no sistema S, vezes V,
vezes Q vezes U. Esse Q aqui é o Q que está aqui, né, multiplicando o campo elétrico. Eu estou tentando colocar isso numa forma que vai ser mais fácil, porque a gente tem que comparar com isso com o que vem depois. Dividido por... Preciso daquele lambda ali, né? Esse 2 corta com aquele 2 lá, fica π, ε0, S, aí tem um fator C ao quadrado aqui, e tem o raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, no sistema S barra, a força magnética sobre a carga Q é zero e a força elétrica é isso aqui, né? Eu estou nesse sistema aqui agora, que a carga Q está parada, e nesse sistema S barra, nesse sistema inicial, eu vejo essa força aqui, uma força elétrica, força magnética zero. No sistema S, que eu estava antes, eu vejo força elétrica zero e a força magnética é isso aqui. Tem alguma semelhança, mas não é a mesma coisa que aquela força elétrica que a gente calculou lá não, né? Mas é porque está faltando coisa aqui, ó. Lembra que força se transforma ao passar de um referencial para o outro, né? A gente viu isso no final da aula passada. A gente viu que quando eu passo de um referencial inercial para outro, a componente perpendicular da força ela muda por um fator que é 1 sobre gama, né? Componente, qual dos dois? Esse aqui é o barra, né? Gama aqui é o velho conhecido 1 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. F perpendicular é a força medida no sistema S, tá? E F, a componente da força medida no sistema S, que é perpendicular à direção de movimento do sistema S barra em relação a S. F perpendicular barra é a força medida no sistema S barra, que está se movendo com velocidade V, não? Em relação ao sistema S. O gama, esse fator de correção entre os dois, depende da velocidade relativa dos dois referenciais. Perpendicular é a direção, não? Perpendicular à direção de movimento dos dois referenciais. A componente paralela da força, a componente da força que é paralela à direção do movimento relativo entre os referenciais, essa componente da força não muda. Então a força que eu vejo no sistema S, ela é F. Lembra, era uma força magnética, né? Ela é perpendicular à direção do movimento. Como é que era aqui, né? O produto vetorial B está entrando no quadro, né? A força é na direção do fio, né? Uma força atrativa, perpendicular à direção V, a direção X, né? Que é a direção de movimento, a direção da velocidade U, que é a direção relativa de movimento entre o referencial S e o S barra. Então, é a componente perpendicular da força mesmo, a gente tem que transformar ela. Então, no sistema S, eu vejo uma força F, que é 1 sobre gama, ou seja, a raiz de 1 menos U ao quadrado. U aqui é a velocidade relativa entre os dois referenciais, né? S e S barra. U é a velocidade da carga pontual Q, né? Vezes o F barra. Então, eu tenho que corrigir aquela expressão que a gente fez ali, né? Então, a força no sistema S vai ser raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Será que eu consigo copiar e colar o que a gente... mais ou menos, né? Eu tenho que copiar isso aqui, ó. Vou tentar copiar isso aqui. Não sei se vai dar certo, não. Que essa aqui é a força F barra que eu quero transformar. Não deu certo, não. Eu escrevo ela lá. Estou copiado aqui. Ei, talvez eu consiga copiar tudo e depois eu apago as coisas relevantes. Deixa eu ver. Isso é preguiça de escrever, né? Deu certo.
Então, peraí, eu tenho que apagar algumas coisas aqui, né? Aí. Apagar isso. Ah! Ok. Lambda V, então eu paguei isso aqui, né? Isso aqui é a força F barra que eu estou tentando transportar lá, aquela que a gente calculou no slide lá atrás. Né? Que tem que multiplicar esse fator de correção aqui. Acho que agora deu certo. Né? Muito bem, então, ó, esse raiz de esse 1 sobre gama aqui, né, veio convenientemente calcular esse fator aqui. Não? Sobrou, então, que a força vista em S, não? Eu estou vendo a força F barra, que é essa que a gente calculou aqui. Ó, não? Essa que a gente acabou de calcular aqui. Ah, tem um sinal menos, eu não posso esquecer do sinal menos. Não? E aí eu quero comparar ela com a força magnética que eu achei em S. Então, vou transformar essa força F barra E como que ela seria vista no sistema S. No sistema S, ela tem que ser corrigida por esse fator de correção que eu coloquei ali, né? Então, o que sobrou aqui foi Q vezes U lambda V. Né? Aqui tem um C ao quadrado, né? C ao quadrado, todo mundo lembra, isso aqui é 1 sobre μ0 ε0. Né? Então, esse ε0 aqui vai cortar com esse, vai ficar um μ0 lá em cima. Então, vai aparecer aqui um μ0. Ok? E aqui embaixo eu tenho π, o ε0 já desapareceu, vezes S, que sobrou aqui. Ok? Eu tenho um sinal menos que indica só a direção da força. Então, tem um sinal menos aqui, né, que significa que a força é na direção menos S chapéu. É uma força atrativa, isso pelo menos deu certo. Né? Agora, isso que está aqui, ó, μ0, né, lambda V é a corrente. Não? Na verdade, a corrente lá era 2 lambda V. Né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 aqui, ó. Em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Eu cheguei à conclusão de que a força F, não, é Q vezes U vezes 2 lambda V μ0 dividido por 2πs. Por que eu estou deixando esse 2 aqui? Porque esse 2 lambda V é a corrente I. Não? Então, isso aqui, ó, é Q vezes U vezes μ0 I sobre 2πs. Isso aí vocês reconhecem, né? Carga, velocidade da carga Q, né? Carga Q, velocidade da carga Q, campo magnético, a carga QV. Tá? Mas olha bem, assim, a gente precisa, ou seja, vamos entender direito o que foi feito aqui. Não sei se ficou claro o que a gente fez. Resumindo, né? Eu estava no sistema S, no qual a situação que eu vejo é um fio no qual está passando cargas positivas para a direita, cargas negativas para a esquerda. Elas têm a mesma densidade de carga, têm a mesma velocidade, mesma quantidade de carga por unidade de comprimento. Né? Então, eu vejo uma corrente I, que é 2 lambda V. Né? Essa corrente gera um campo magnético que faz uma força magnética sobre uma carga pontual Q, que está à distância S desse fio. Essa força é Q vezes U, né? Q vezes U vezes o valor do campo magnético, μ0I sobre 2πs, isso que está aqui. Ó. Aí eu mudei para um sistema de referência inercial também, mas que está andando para a direita, então com a velocidade da carga Q. A carga Q nesse sistema está parada. Nesse sistema, a densidade de cargas não é mais neutra, né, porque existe uma contração do espaço, a densidade de cargas negativas é maior que a densidade de cargas positivas, eu tenho uma força elétrica. A força magnética agora é 0, mas eu tenho uma força elétrica que a gente calculou depois dessa calculeira toda. Eu achei essa força elétrica, que é Q vezes o campo elétrico lá, dá isso de cá.
Aí eu corrigi essa força. Como essa força aqui seria vista, essa força FE, que eu estou vendo no sistema S barra, como que ela seria vista no sistema S? Eu tenho que multiplicar por raiz de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado, porque ao mudar de um referencial para outro, as forças na direção perpendicular do movimento, né, tem que ser corrigidas por esse fator de correção. E aí o que a gente viu é que essa força elétrica, né, no sistema S, ela é vista como uma força que tem esse valor aqui, ó, QU μ0i sobre 2πs, e que está na direção do fio. Conclusão da história, essa força aí é a mesma força magnética, né? No sistema S, eu vejo essa força como devida a um campo magnético criado por uma corrente elétrica. No sistema S barra, eu não vejo uma força magnética, porque a minha carga pontual está parada. O que eu vejo é uma força elétrica, mas essa força é o mesmo valor da força no outro sistema, fazendo a devida correção da força. Tem uma dúvida lá, Gabriel? Diga. Gabriel, você tem uma dúvida? Tem que lembrar de abrir o microfone. Então, escrever. No sistema S, a força é magnética. No S barra, a força é elétrica. Exatamente. Num certo sentido, então, elas têm o mesmo valor, fazendo a correção que você tem que fazer para a força, né? A força no sistema, a força F barra, vou escrever ela aqui de novo. A força, vou escrever. A força F barra, a força que eu vejo no sistema S barra, ela é essa força aqui é Q vezes U μ0i sobre 2πs, mas tem raiz de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. Esse fator aqui, que é a única diferença entre as duas forças, é o fator que você tem que introduzir, é o fator pelo qual as forças mudam, quando você muda de um sistema para outro. A direção e sentido das forças é a mesma. Não? No sistema S, o efeito físico é o mesmo. No sistema S, a gente viu a força é atrativa, a carga aqui é atraída na direção do fio. No sistema S barra, a força é isso aqui, eu deixei o sinal menos de fora aqui, né? Mas é uma força elétrica, vamos ver a figura. Eu tenho uma densidade de carga nesse fio, né? São cargas negativas, né? A densidade, o lambda total é um valor negativo. Cadê? Lambda total, ele é negativo. Eu tenho uma carga resultante no fio que é negativa. Essa carga negativa resultante no fio atrai a carga Q, positiva, em direção ao fio. Então, a direção da força, direção e sentido da força F barra e da força S é a mesma. Tá? Vamos colocar aqui, ó, F vetor é menos S chapéu. Né? Menos S chapéu. Menos porque é na direção e sentido. Isso aqui é o S chapéu também, menos. Tá? Você pode falar assim, mas S chapéu é o mesmo S chapéu do outro sistema? É porque S chapéu está na direção perpendicular ao do movimento, ok? Essa questão, eu sabia que alguém ia perguntar isso aí. Espera aí, mas um realiza trabalho, o outro não realiza trabalho, que história é essa? O que vai acontecer? Lembra que energia, trabalho, eu estou dando energia, né, para a partícula, e energia não é invariante. A energia da carga num sistema é diferente da energia da carga no outro sistema. Tá? Mas se você está num sistema, se você está no sistema S, você mede qual a força, você põe um dinamômetro lá, mede qual a força sobre a carga aqui. Você vai achar uma força na direção e sentido, que é na direção do fio, né? Uma força atrativa para o fio, e vai medir o modo dela, você acha tanto, né? Tantos newtons lá. Uma pessoa que estiver no sistema S barra, ela vai medir a mesma força.
Tá? Mesma força, mesma direção, mesmo sentido. E mesmo modo. Tá? Se ela comparar com o resultado do outro, fala aí, mas o seu valor não é o mesmo porque tem uma conversão, né? Ao você mudar ao comparar a força medida de um sistema com a força medida do outro sistema, eu tenho que usar esse fator de conversão aqui. Mas o efeito físico é a mesma. A energia que é transferida para a carga não é a mesma nos dois sistemas, porque a energia não é um invariante. A energia é diferente para as duas cargas. Ok. Então, bom, assim, isso é um exemplo, né? Para mostrar que o que é um efeito magnético num sistema de referência pode ser um efeito elétrico no outro sistema e vice-versa, né? A gente fica tentado a dizer que magnetismo, acho que é o título dessa sessão aqui, ele fala assim, magnetismo como um fenômeno relativístico. É o título dessa subseção no livro, o texto é magnetismo como um fenômeno relativístico. Fala, então magnetismo é um fenômeno relativístico? Eu não iria muito longe nisso, não. Tá? Mas o que a gente pode falar com certeza é assim, que existe uma troca entre os campos. Efeitos que são de campo elétrico no referencial podem ser de efeitos de campo magnético no outro referencial e vice-versa. Então, o que está faltando para a gente aqui na eletrodinâmica, para completar o nosso curso, é achar qual é a regra de transformação para campo elétrico e campo magnético. A gente sabe como transformar distância, a gente sabe como transformar tempo, a gente sabe como transformar força, mas e o campo elétrico e o campo magnético? Eles vão mudar. Então, o que eu quero achar agora, e a coisa que falta a gente fazer, é achar qual que é a regra, como mudam campo elétrico e campo magnético de um sistema para outro. Olha, ok, antes de falarmos, a primeira suposição que tem que fazer é o seguinte, a gente tem como a gente está vendo uma coisa nova, né? Assim, eu estou questionando o campo elétrico. Ei, campo elétrico aqui nesse sistema e no outro sistema ele agora é um efeito de campo magnético. O que é campo elétrico? Você começa a ter dúvidas existenciais, né? E uma das dúvidas existenciais é o seguinte: na verdade, a gente tem dois tipos de campo elétrico, né? Eu tenho campo elétrico criado por densidades de carga, uma carga pontual, por exemplo, ela cria um campo elétrico assim, e eu tenho um campo elétrico que é criado por um campo magnético que varia no tempo. Um fluxo de campo magnético varia no tempo, cria um campo elétrico. Não? Nas equações de Maxwell lá, eu posso ter campo elétrico na lei de Gauss me diz, né? Eu posso ter um campo elétrico que tem um divergente diferente de zero, que é o campo elétrico criado por uma distribuição, uma densidade de carga ρ. Mas eu tenho um outro campo elétrico que aparece lá numa outra equação, que é um campo elétrico que tem um rotacional diferente de zero, que é causado por uma variação do campo magnético no tempo. A dúvida existencial que pode aparecer para a gente, né? A gente tem que tomar cuidado, é o seguinte: esses dois campos elétricos é a mesma coisa ou são bichos diferentes? Né? Um é leão e o outro é tigre? Assim. Olha, a mesma coisa, tá? É claro que isso é um modelo que a gente está fazendo para a natureza, tá? Assim, o que é, na verdade, mesmo lá, assim, sei lá, só daqui a alguns anos a gente pode ter um modelo melhor que isso, falar, não, tem uma diferença sutil aqui. Mas o nosso modelo, que é a nossa física, tá? O que eu estou ensinando para vocês é campo elétrico é campo elétrico. Seja ele causado por uma distribuição de cargas, uma densidade volumétrica de carga, ou por um campo magnético que varia no tempo, é a mesma coisa. Por que é importante falar isso? Porque então ele vai se transformar de um referencial inercial para o outro do mesmo jeito. Tá? O campo elétrico criado por um campo magnético variável no tempo, ele muda assim. O campo elétrico criado por uma densidade de carga também muda do mesmo jeito. Tá? É a mesma coisa. Idem para o campo magnético. O campo magnético produzido por uma corrente, uma densidade de corrente J, e campo magnético produzido por um campo elétrico variável no tempo, é a mesma coisa.
tá? Não existe o campo magnético A e o campo magnético B, o campo magnético cor-de-rosa e o campo magnético amarelo, não, tá? Campo magnético é campo magnético, é o que a gente acredita, tá? Eles se transformam, então, de um referencial para o outro da mesma forma. Simplifica a nossa vida, né? Nós temos que achar uma regra de transformação só para campo elétrico e para campo magnético e não regras diferentes. Olha, não tem um jeito de demonstrar que eu conheça, não tem um jeito de demonstrar rigorosamente essas regras de passar de um campo elétrico, campo magnético, um referencial para o outro, não. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, acho que dá tempo de mostrar alguns exemplos, para a gente, na verdade, eu estou passando sal, né? E aí depois eu vou enfiar o sapo na garganta de todo mundo. Então, vou dar as regras. As regras são essas. Qual que é a minha justificativa para as regras que eu vou dar? Porque elas funcionam. É a mesma da transformação de Lorentz, tá? A transformação de Lorentz a gente não deduziu, a gente viu, isso aqui é compatível, né, com os postulados, né? Essas regras de transformação aqui. Então, elas são as regras corretas, né? Elas funcionam. Então, vamos fazer um exemplo aqui para tentar achar como que deve mudar campo elétrico e campo magnético. Vou pegar o campo elétrico mais simples que a gente pode imaginar, que é o campo elétrico que a gente vê num capacitor de placas paralelas. Então, aí, ó, eu tenho um capacitor de placas paralelas, estão as duas placas aqui mostradas em cinza, né? Um com a carga mais sigma zero, o outro com carga menos sigma zero, o capacitor está carregado. Essas placas são muito grandes, tá? De maneira que eu posso usar a lei de Gauss aqui sem problema, sem me preocupar com efeitos de borda. Aí eu calculo o campo elétrico, né, entre as duas placas. Eu sei que o campo elétrico, bom, todo mundo sabe aplicar a lei de Gauss aqui, né? O campo elétrico vai ser sigma zero, que é a densidade de carga das placas, né, dividido por epsilon zero. Que direção que está? Está nessa direção aqui, que é y0. O campo elétrico está na direção positiva do eixo y0. Por que tem esses zeros aqui, y0, x0, z0? Porque eu estou no referencial S0. É o referencial próprio do capacitor. Próprio, sim, o capacitor está parado nesse referencial. Ok? Então, esse é o campo elétrico que uma pessoa no referencial S0 vê. Como eu disse antes, né, o tempo todo a gente tem que se perguntar em que referencial que eu estou. Essa velocidade aqui é medida em qual referencial? Ok? Esse comprimento está medido em qual referencial? Então, eu estou nisso aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar de referencial, né? Vou passar para um referencial S, né, que está se movimentando para a direita, né, com velocidade medida onde? Medida no sistema S0. O referencial S tem velocidade V0, tá? Para a direita, na direção positiva do eixo x0 aqui. V0, então, o V0, o x0, assim, ok? Isso quer dizer que no referencial S, as placas estão se movimentando. As placas estão andando para a direita. Vamos botar um desenho aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. No referencial S0, é isso que eu vejo. Eu vejo as cargas, as placas, né? As placas do meu capacitor estão andando para a esquerda, né? O referencial S está andando para a direita em relação a S0. As placas estavam paradas em S0, então em S elas estão andando para a esquerda com a velocidade menos V0, se vocês quiserem, né? E notem o seguinte, ó. A densidade de carga nas placas não vai ser a mesma. Por que ela não vai ser as mesmas? Porque tem uma contração do espaço na direção do movimento. Tá? Então, no sistema S, o que eu vejo no sistema S é que a área das placas, isso é a área das placas que eu estou medindo no sistema S. A área A das placas vai ser igual a W, que é essa dimensão aqui perpendicular à direção do movimento, então tem o mesmo valor nos dois sistemas, né? Mas o comprimento das placas, muito longas, mas elas têm um comprimento
No sistema S, ele é L. E L é diferente de L0, que é o comprimento que elas têm no sistema S0. Então, isso aqui vai dar W, é gama menos 1, é gama 0 a menos 1 vezes o L0. Essa é a relação entre a área A e a área L0. Né? A área A é gama 0 a menos 1 vezes a área medida no referencial S0. O gama 0, acho que eu nem precisava escrever, mas por completeza vão aí, né? É 1 menos V0 ao quadrado sobre C ao quadrado, raiz quadrada disso aí. Então, a densidade de carga, se no sistema S0 a densidade σ0 é carga total na placa dividido pela área A0 dela, no sistema S a densidade de carga é o mesmo valor da carga. A carga é invariante, a carga não muda de um referencial para o outro. Então, continua sendo Q, né? Quem muda é a área. A área agora é A, e A é gama 0 a menos 1, então aqui vai ficar gama 0 vezes Q sobre A0. Isso aqui é gama 0, sigma 0. Então, a densidade de carga mudou, certo? Então, o campo magnético, o campo elétrico aqui medido no sistema S0, vou continuar aqui nesse mesmo slide. No sistema S0, o campo elétrico entre as placas do capacitor, estou no sistema S0, estou vendo um capacitor carregado com densidade de carga sigma, o que eu vejo é sigma dividido por ε0. Y0 também é uma invariante, é uma constante. Né? Então, agora, essa densidade de carga aqui, a gente acabou de calcular, é gama 0, sigma 0 sobre ε0. Né? Esse é o campo elétrico medido no sistema S, que é gama 0 vezes o E0. Esse é o campo elétrico, é um campo elétrico na direção perpendicular ao movimento. Tá? Então, vou colocar um símbolo de perpendicular aqui. E o campo elétrico é 0, também é a direção perpendicular ao movimento. Isso é a regra para a transformação de um campo elétrico, né, da componente do campo elétrico perpendicular à direção de movimento relativo entre os dois referenciais inerciais. Eu tenho um fator de gama no campo elétrico. Nós vamos achar algumas relações através desses exemplos, né, e depois eu coloco todas juntas lá. Então, a conclusão é que a componente do campo elétrico perpendicular ao movimento relativo dos dois referenciais, ela muda por um fator gama 0, né? 1 sobre raiz quadrada de 1 menos velocidade relativa entre os dois referenciais ao quadrado, dividido por C ao quadrado. Agora, eu quero achar a regra de transformação para a componente do campo elétrico que é paralela à direção do movimento. De novo, vou usar o meu capacitor, só que agora eu vou colocar o capacitor na direção perpendicular. Vou girar o meu capacitor aqui, vou colocar ele no plano XZ. Assim, quer ver? Ó? Ok? Eu estou vendo o capacitor aqui no sistema S, né, onde as coordenadas são x, y, z, né, a densidade de carga é o mesmo sigma de antes, né, eu estou no sistema S aqui, tá? E esse sistema S está se movendo em relação ao sistema S0, ele tem uma velocidade V0 na direção positiva do eixo X. O que acontece aqui agora? Eu não tenho uma mudança na densidade de carga, não, porque as dimensões da placa L e W são perpendiculares à direção do movimento. Essas placas no sistema S elas estão andando para trás, né, na direção negativa do eixo X com velocidade V0. Mas as dimensões da placa não vão mudar. Não? São perpendiculares à direção do movimento. O que vai mudar é a distância relativa entre as placas. Esse D aqui, né, vai mudar. Esse D aqui é um gama 0, muda para um fator gama 0 em relação ao D0, que era a separação das placas no sistema S0.
Mas o campo elétrico não depende de D. Não? Então, o D, gama zero, bom, D vai contrair, né? D é diferente. Posso escrever aqui, né? O D vai ser em relação ao D é menor do que o D0, né? Então ele é igual ao gama D0. Não, gama zero, né? Porque depende da velocidade V0. Só que o campo elétrico não depende de D. O campo elétrico é sigma sobre ε0. Não? E agora eu vou chamar isso aqui de campo elétrico paralelo à direção do movimento. Né? E ele está na direção x chapéu, né? Que é a mesma direção x0 chapéu. Esse é o campo elétrico paralelo à direção do movimento. Então, conclusão é que a componente do campo elétrico paralela à direção do movimento é a mesma nos dois sistemas. Então, nós temos duas regras aqui, né, para as componentes do campo elétrico. A componente paralela à direção do movimento, que é uma direção só, não muda. E a componente perpendicular à direção, as duas componentes, né, perpendicular à direção do movimento, elas mudam para um fator de gama zero. O E perpendicular é gama zero vezes o E0 perpendicular. Então, tem duas direções perpendiculares, né? Y e Z. E as componentes Y e Z do campo elétrico mudam desse tanto aí, a componente X não muda. Antes da gente seguir para frente, achei só a regra para o campo elétrico, né? Não achamos campo magnético, nem falei de campo magnético aqui, porque não tinha campo magnético, né, nesse problema de capacitor. Mas antes da gente seguir, é interessante ver como que muda o campo elétrico criado por uma carga pontual. Isso é um exemplo 1214. Eu vou só esquematizar ele aqui para vocês, mas eu não resisto a falar dele, porque é muito interessante. Vocês vão ver por que é muito interessante. Eu vou só dar em linhas gerais, né, o que é para facilitar o entendimento deles, mas, por favor, façam ele com cuidado. O que eu quero calcular nesse exemplo 1214? Eu quero o campo elétrico de uma carga pontual. Campo elétrico de carga aqui. Esse é o primeiro problema de eletromagnetismo que qualquer pessoa na vida resolve, né? A gente sabe isso de cor, não aguenta mais. Assim. Então, nesse referencial em que a carga está parada, o campo elétrico dela é zero, é 1 sobre 4πε0, que eu vou chamar de R0, a distância à carga, né? Coloco a origem em cima da minha carga, R0, porque eu estou no sistema S0, o sistema próprio da carga, em que a carga está parada, e esse campo elétrico é radial, R0. Campo elétrico de uma carga pontual, né? Cai com o quadrado da distância à carga. Muito bem. Não? Vou escrever esse campo elétrico. O campo elétrico está escrito em coordenadas esféricas, né? Depende da coordenada radial R0. Então, vamos passar ele para coordenadas cartesianas. Porque eu vou olhar para o campo que eu quero fazer, né? Aquele ali é o campo elétrico visto num referencial em que minha carga está parada. Mas aí eu quero passar para um referencial depois que está andando ao longo, um referencial inicial, então ele está andando numa direção fixa, que eu vou chamar de direção X. Né? Então, em coordenadas cartesianas, o que eu tenho que fazer é escrever aquele R0, né? R0 ao quadrado, que o R0 ao quadrado eu escrevo em termos de x0 ao quadrado, y0 ao quadrado, z0 ao quadrado, e o R0 chapéu, eu mudo ele também, né? E aí eu chego, isso é fácil de fazer, né? Eu chego nisso aqui, né? A componente x do
do campo elétrico é essa que está aqui, a componente Y é essa, né? Tá. Agora, vamos mudar. Isso aqui é no sistema S0, né? No qual a carga está parada. E no sistema S? Tá? Um sistema S que tem uma velocidade V0 ao longo do eixo X. Velocidade V0 igual a módulo V0, está na direção X0 chapéu, né, que é a mesma direção X chapéu, né, em relação... Essa é a velocidade medida, claro, no referencial S0. Né? Eu vejo o referencial S andando com velocidade V0 ali. Nesse referencial, o campo elétrico ele vai mudar, né? Com as regras que a gente acabou de calcular. A componente paralela à direção do movimento, a componente X, não vai mudar. As componentes transversais à direção do movimento, componentes Y e Z, vão mudar por um fator γ0. Né? Então, eu vou ficar com isso aqui. Ó. Ah, isso vai caber aqui. Meu filho. Eu não quero diminuir porque já está... Isso aqui é uma maravilha, né? Você não pode fazer isso no quadro negro, mas eu posso fazer isso aqui. Deslocar as coisas. No sistema S, eu vou medir o campo elétrico EX, um campo elétrico com componentes EX, EY e EZ. Não? O EX é igual ao EX0. Componente paralela à direção do movimento não muda. As componentes transversais, Y e Z, mudam por um fator γ0, que está aqui, né? Que é esse γ0 que apareceu aqui, né? Multiplicando. Compara as relações com aquelas de lá. Beleza, né? Mas falta uma coisa aqui também, né? Esse campo elétrico X, Y, Z aqui, ele está dependendo das coordenadas X0, Y0, Z0 do sistema S0, né? Então eu tenho que mudar elas, eu tenho que mudar essas coordenadas, transformar as coordenadas X0, Y0, Z0 nas coordenadas X, Y, Z do sistema S. Eu quero ver qual a cara do campo elétrico no sistema S. Então, para mudar isso, eu vou ter que mudar, né? Vou escrever desse figurinho do lado aqui, deixa eu escrever as relações primeiro, né? Copia e cola aqui, ó. A transformação de coordenadas é isso aqui, né? Y0 e Z0 são Y e Z. Eles não mudam, né? Porque são perpendiculares à direção do movimento. Isso é a transformação de Lorentz, né, que eu escrevi aqui. A coordenada x0, que aparece na expressão para o campo elétrico aqui, né, essa coordenada x0 aqui, ela vai mudar de acordo com o que me diz a transformação de Lorentz. É um γ0 x mais v0t. Tá? Eu escrevi essas coisas, elas estão escritas aqui em termos de R grande x, R grande y, R grande z, que é R, né, são as componentes desse vetor aqui, que vai da carga até o ponto P, no qual eu estou calculando o campo elétrico. Tá? Então, esse ponto P aqui, no qual eu estou calculando o campo elétrico, tem coordenadas Y, né, que é a mesma do Y0, tem coordenada Z, que está aqui saindo do papel, né, que é o mesmo Z0, tá? E no X, né, no sistema S, o que eu vejo é isso aqui, ó, a coordenada X, eu posso escrever ela como sendo x mais v0t, né? Então, que é essa distância aqui. Né? Ele está andando na direção menos x, ok? Então, esse é conveniente porque esse vetor R facilita a expressão final do campo elétrico que chega. Levando essa transformação de coordenadas aqui na expressão para as componentes do campo elétrico, nisso aqui, né? Transforma esse x0, y0 e z0 que aparece aqui nas componentes, aí dá para escrever o campo elétrico de uma forma sintética, que é assim. Não? Posso simplificar isso aqui mais ainda, tá vendo? Ele fica dependendo aqui desse ângulo θ, que é o ângulo que o vetor R grande faz com o eixo vertical.
Aí transformo isso aqui mais, faço cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ, né? Coloco o seno ao quadrado de θ em evidência, faço mais uma transformação e eu vou chegar numa expressão final para o campo elétrico visto no sistema S, que é assim, ó. Esse aqui é o campo elétrico medido no sistema S. Lembra, no sistema S0 era 1 sobre 4πε0, Q sobre R0 ao quadrado. Né? No sistema S, em que a carga está em movimento, ela está andando com velocidade constante, né, na direção negativa do eixo X, o campo elétrico agora já tem essa forma aqui. Essa expressão, quem tiver uma memória excelente, vai lembrar dessa expressão. Isso aqui... no livro, isso aqui é a expressão 1293. A equação 1293. Equação 93 do capítulo 12. Quem tiver uma memória excelente vai lembrar que isso aqui é igual... apertei o botão errado aqui. Eu quero uma borracha aqui. Você tem que ter uma memória muito boa. Isso aqui é uma expressão que a gente achou lá no capítulo 10. A expressão 75, só para vocês compararem, que era a expressão para o campo elétrico de uma carga em movimento com velocidade v constante. Para achar essa expressão que está aqui no quadro, que a gente achou simplesmente fazendo a transformação de um referencial para o outro, né? Lá no capítulo 10, a gente não sabia relatividade ainda, a gente fez isso usando os potenciais retardados. Né? A gente já tinha achado os potenciais de Lina-Wishart, que é o potencial retardado para uma carga pontual, e aí a gente usou esse potencial de Lina-Wishart, aceleração igual a zero, né? Velocidade constante, e chegamos nessa exata expressão, essa mesma expressão aqui. É legal, né? E é legal que você vê o seguinte, tinha um resultado que parecia ser inacreditável. Lá, continuo achando estranho, né? O campo elétrico de uma carga em movimento, ele está na direção R grande chapéu, né? E cai com a distância com R grande ao quadrado, cai com um quadrado da distância à carga. Cair com um quadrado da distância à carga, tudo bem. Mas ele está na direção que vem da carga, né? Na direção radial a partir da posição atual da carga, é um pouco estranho, né? Porque esse campo elétrico foi produzido num tempo atrás, num tempo retardado. Então, assim, intuitivamente, você esperaria, eu pelo menos esperaria, que o campo elétrico estivesse apontando a partir da direção que a carga estava antes, né? No instante t anterior, no tempo retardado. Mas não, ele aponta a partir da posição atual da carga, né? Mesmo o campo elétrico ter levado um tempo para chegar lá até o ponto P, onde a gente está medindo o campo elétrico. O que ajuda a gente um pouco na relatividade é você ver de onde que isso veio, né? Por que acontece isso? O campo elétrico está nessa direção R grande chapéu porque a componente Y e Z dele, né? A componente Y e Z, elas ganham um fator gama zero, esse fator gama zero que aparece aqui no numerador da expressão para Y e a Z, né? Que vem da regra de transformação de campo elétrico. A componente X, que não ganha fator nenhum, né? Ela vai ganhar uma componente gama zero também quando você faz a transformação das coordenadas. E como esse fator é o mesmo, é gama zero para a transformação das coordenadas e é gama zero para a transformação dos campos, né? Então o campo elétrico continua apontando na direção que vem da carga. Tá? Uma coisa da natureza se autocorrige, parece. Bom, então eu recomendo que vocês façam esse exemplo do 1214, que é muito legal você ver que você consegue obter o campo elétrico por uma carga em movimento simplesmente mudando o referencial, sem falar de potencial retardado nem nada. Se a carga estiver acelerada, é outra história, né? Porque a gente está lidando só com referenciais iniciais aqui, sabemos passar de um referencial inicial para outro, mas não sabemos passar de um referencial inicial para um referencial acelerado. Isso é outra história. Muito bem, mas assim, a gente tem umas regras aí para transformação do campo elétrico e para transformação do campo magnético. Aí eu tenho que usar um caso mais geral. Por que a gente não pode falar de transformação de campo magnético para esse exemplo do capacitor que a gente fez aqui?
Porque não tinha campo magnético para ser transformado, né? O capacitor está lá, só tem um campo elétrico, né? A gente olhou só para o campo elétrico dele. No referencial S0, a gente partiu do referencial S0. O referencial S0 só tinha campo elétrico. No referencial S, em que as placas estão em movimento, eu tenho um campo magnético, certo? Então, o que a gente tem que fazer agora é olhar como mudam os campos, não quando eu vou de S0 para S, mas quando eu vou de S, onde eu tenho campo elétrico e campo magnético, para um outro referencial que está se movendo em relação a S. Ok? Uma figura, né, diz mais que todas essas palavras. Então, vou colocar a figura aqui. Ó. Vou lidar agora com 3 referenciais. Tá? O referencial que a gente tinha inicialmente era esse referencial S0 aqui, né, no qual o meu capacitor está parado, eu só tenho campo elétrico. Aí a gente mudou para um referencial S que estava andando com velocidade V0 em relação a S0, né, para a direita, então as placas estavam andando para a esquerda. Se as placas estão andando para a esquerda, eu tenho um campo magnético também, né? Eu vou continuar tendo no sistema S, eu vou ter um campo elétrico que tem componente só Y, né? O EY, que é sigma sobre ε0. Sigma é a densidade de carga medida em S. Mas eu tenho uma densidade de corrente também. As placas estão em movimento e as placas estão carregadas. Então, eu tenho uma densidade de corrente que, para a placa positiva, ela é sigma, que é a densidade de carga, vezes a velocidade delas, que é menos V0, então tem menos V0, não? E está na direção x-chapéu. Isso é uma densidade superficial de carga, uma corrente por unidade de comprimento, né, na placa. E eu tenho uma densidade, na placa negativa, eu também tenho uma densidade de carga, né? A densidade de carga na placa negativa é menos sigma, a placa está andando na direção menos V0, então fica mais sigma V0 x-chapéu. Essa densidade de carga causa um campo magnético que a gente pode calcular usando a lei de Ampère, isso foi feito lá no eletromagnetismo 1, né? Um campo magnético que é paralelo às placas, está na direção Z, né? Ele é paralelo às placas, mas perpendicular à direção da corrente e a direção de perpendicular à direção da corrente e perpendicular à direção do campo elétrico, perpendicular às placas também, né? Então ele está na direção Z e o valor dele, você calcula usando a lei de Ampère, é menos μ0 sigma V0. É um desses poucos problemas que tem simetria grande o suficiente para você poder usar a lei de Ampère, né? Corrente superficial, corrente em um plano infinito. Ok, então eu tenho um campo magnético, posso ver como esse campo magnético muda quando eu saio do sistema S e vou para o sistema S barra, esse aqui, ó, que tem uma velocidade V barra em relação a S0 e velocidade V relativa ao S. Eu vou passar do S para o S barra. Aí eu posso ver como esse campo elétrico muda, a gente já sabe, e posso ver como esse campo magnético aqui muda, né? Então, eu vou ter no sistema S barra, a velocidade das placas não é mais V0, né? Mas vai ser a velocidade das placas vai ser uma velocidade V barra, né, que vai ser V mais V0, estou usando a regra de adição de velocidades, V mais V0, sobre 1 mais V, que é a velocidade relativa entre os dois sistemas, V0, que é a velocidade que elas tinham no referencial S, né? Dividido por C ao quadrado. Né? Eu vou definir aqui também um gama barra, que é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V barra ao quadrado sobre C ao quadrado. Né?
Aí, com essas coisas aqui, eu posso escrever qual vai ser o campo elétrico e o campo magnético no referencial. Eu vou aos pulinhos aqui, tá? Eu já falo. Não, não é isso que eu queria copiar e colar. O que eu quero copiar é isso aqui. Isso é o campo elétrico e o campo magnético no referencial S barra. Ele depende desse fator de correção gama barra, que eu escrevi atrás, e o gama zero, que a gente tinha, né, da razão entre esses dois. Está escrito em termos da densidade de carga sigma, medida em S, mas do V barra, né, que é a velocidade do sistema S barra em relação ao S0. Né? A gente pode calcular essa razão gama barra gama zero ali, que dá isso aqui. Né? Eu quero transformar essas relações todas, né? Eu quero achar como que é o campo elétrico e o campo magnético medidos no sistema S barra em relação ao sistema S, para achar essa regra de transformação de S para S barra. Né? Então, no referencial, bom, tem essa razão para gama barra, gama zero, que é isso aqui, é só fazer essa álgebra aqui, tenho esse fator aqui, então eu tenho essa razão que aparece aqui no fator de correção dos campos, né? Em termos só da velocidade V entre S barra e S, está dependendo do V0 ainda, mas essa é a velocidade das placas medidas no sistema S, tudo bem. O gama que aparece aqui é o mesmo 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Aí eu transformo, manipulo isso aí. Eu vejo que aparece uma ligação entre E e B. Eu posso combinar os dois aqui. Eu joguei esse BZ lá dentro, né, dessa expressão. O EY barra é dado por isso aqui, né, e o BZ está ali dentro, então uma coisa depende da outra. Né? Esse BZ que aparece aí, vou colocar ele aqui. E não sei se copiou direito, não. Não copiou. Esse B barra Z é dado por essa expressão aqui. Então, eu tenho agora a componente transversal do campo elétrico, transversal direção do movimento, né? No sistema S barra, em termos do campo elétrico no sistema S, a componente transversal do campo magnético B barra Z, em termos das componentes de B e E no sistema S. Né? Bom, aí, gente, eu não vou seguir com esses exemplos, não. O que eu faço agora? Para achar as regras de transformação dos outros componentes, eu giro de novo o capacitor, né? Coloco ele agora no plano XY, né? Para poder obter relações. Eu achei para o EY barra, né? Aí eu quero achar como EZ transforma, como BY transforma, acho essas relações, tá? Vejo que o EX, a componente do campo elétrico na direção do movimento, já viu isso, não muda, né? Para achar a componente do campo magnético na direção do movimento relativo entre os dois sistemas de referência, o BX, aí o capacitor não funciona. Eu não consigo, né, achar. Então, eu tenho que usar um outro exemplo. A gente usa um solenoide. Eu pego um solenoide. Eu falei que eu ia aos pulinhos, eu já vou explicar por quê, tá? Não precisa ficar incomodado, não. Vocês vão ver isso aqui. Senão, na aula que vem, a gente tem que começar tudo. Eu uso um solenoide aqui assim, tá? Orientado ao longo do eixo X, tá? Então, ele tem um campo magnético que é na direção X, tá? Aí eu vou olhar esse solenoide no sistema S barra, que está andando com velocidade V em relação ao sistema S, no qual o solenoide está parado. Aí eu vou ter que olhar não só a contração do comprimento, mas vou ter que olhar a dilatação do tempo também, né? Porque a corrente elétrica que circula aqui é carga por unidade de tempo. Então eu tenho que ver
Tem que ver como que a corrente elétrica muda, né? Vai mudar, o que vai mudar aqui? A contração do comprimento muda o número de espiras que eu tenho por unidade de comprimento. Lembra que o campo magnético depende do número de espiras por unidade de comprimento, né? Uma constante, μ0, e o valor da corrente. Então, o número de espiras por unidade de comprimento aumenta, porque o comprimento diminui, né? Na direção do movimento, ao longo da direção x. A corrente também muda, porque corrente é carga por unidade de tempo, e no sistema S barra o tempo dilatou, né? Então a corrente vai ser diferente. Depois de tudo isso, a gente chega à conclusão de que a componente X do campo magnético não muda também. Tá? Assim, então, tanto as componentes do campo elétrico, né, e do campo magnético na direção do movimento relativo dos dois referenciais, elas não mudam. Resumo da história. Todas as relações aqui. Vou colocar todas essas. As regras, isso merece uma página extra aqui. Ó. As regras para transformação de campo elétrico e campo magnético de um referencial para outro. Isso eu estou passando, vou colocar a figura dos referenciais de novo. Onde que ela está? Não é para a gente entender... Bom, é isso aqui. Essa figura aqui tem 3 referenciais. Mas o que eu estou olhando é a transformação. Né? Eu estou vendo as regras de transformação de campo elétrico e campo magnético. Campo elétrico e campo magnético medido no sistema S, que é esse sistema aqui. Tá? Onde as componentes do campo elétrico são X, Y, EZ, campo magnético BX, BY, BZ, e o sistema S barra, que está se movimentando com velocidade V ao longo do eixo X, né, relativo ao sistema S. Do ponto de vista do sistema S barra está andando com velocidade V na direção X. Né? Então, as componentes de campo elétrico e campo magnético ao longo da direção do movimento são as mesmas, né? Paralelas à direção do movimento não muda. A direção, as componentes perpendiculares, elas mudam. Tem um fator de correção gama e tem uma mistura de campo elétrico virando campo magnético, né? Aqui aparece um campo magnético, porque tinha um campo elétrico na direção Z. Aparece um campo magnético na direção Y, porque tinha um campo elétrico na direção Z lá no outro referencial. E assim, né? Todas essas componentes transversais mudam. Ok. Por que eu não me preocupei em olhar esses exemplos em detalhes? Eu quero que vocês olhem, porque vocês vão ver que essas relações são compatíveis com isso. Mas, ao ver esses exemplos, a gente não está deduzindo essas relações, não. Eu estou mostrando que as relações funcionam para aquele exemplo específico. Tá? Então, eu não estou fazendo a dedução das relações, eu estou falando com vocês, olha aqui, gente, as regras para transformar campo elétrico e campo magnético de um referencial para o outro são essas aqui. Do mesmo jeito que eu falei a transformação de Lorentz, né? Pum, joguei elas lá. Olha, as regras de transformação aqui de um referencial para outro são essas de cá. Olha só, e ela é compatível com dilatação do tempo, com contração do comprimento, né? Relatividade e simultaneidade, não desafiam o princípio da causalidade, né? Elas são compatíveis com os postulados da relatividade. Mesma coisa, essas aqui são as regras, né? Para mudar campo elétrico e campo magnético entre referenciais que são compatíveis com os postulados da relatividade. Ok? Suei um pouquinho, passei um pouquinho do tempo, mas cheguei onde eu queria. Queria chegar aqui. Tá? Assim, o que tem de novo, o que eu falei de novo na aula de hoje foi essas relações que eu acabei de mostrar para vocês, esse conjunto de regras.
toda essa brincadeira de exemplos, né? Fizemos lá no começo o exemplo da força, calculamos a força elétrica, força magnética, né? O primeiro eu tinha uma força magnética, aí mudei de referencial, e aí eu vi, ó, não tem mais força magnética, porque a carga está parada, agora só tem força elétrica, então o campo elétrico virou campo magnético, como é que é essa história? Aí vimos exemplos usando capacitor, né? Usando solenoide, que eu só falei, não mostrei, e aí achamos esse conjunto de regras. A aula de hoje poderia ser só isso. Eu chegava aqui e falava com você, gente, as regras para transformar campo elétrico ou magnético de um referencial para o outro são essas aqui, ó, que estão nesse quadrado aqui, ok? Guardem no bolso, depois vamos ver um jeito mais fácil de memorizar isso aqui, de escrever essas relações, né? Mas isso vai ficar para a aula que vem, tá? Então, toda a aula, toda essa falação aqui, eu falei sem parar hoje, toda essa falação foi para introduzir essas regras e colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, senão ficaram mais legais, tá? Mas são essas as regras. A coisa que eu acho que tem bonita nessa aula, não sei se vocês apreciaram tanto que eu aprecio, é aquela coisa do campo elétrico da carga pontual, né? Você parte de uma relação simples, 1 sobre 4 pi epsilon zero, Q sobre R ao quadrado. Ah, esse é o campo elétrico de uma carga parada. Agora, mas eu estou no referencial em movimento, qual o campo elétrico que eu vejo? Aí você vê o campo elétrico, você transforma e vê o campo elétrico de uma carga em movimento, né? Que é quando você está no referencial original, põe sua carga para andar. É legal, né? Essas coisas fecham, né? São todas coerentes. Muito bem, gente. A aula que vem vai ser legal também, mais legal do que essa, porque a gente vai definir o tensor eletromagnético e escrever as relações, as equações de Maxwell da forma mais sintético do que a gente vai colocar, eu não sei como não, tá? Então vai ser resumir o curso inteiro em uma equação. Mas eu sei que vocês querem saber qual é o quinto problema prova, né? Porque final do semestre está aí, temos que fazer. Quinto problema prova, pode falar? Tem alguma dúvida? Quinto problema prova vai ser o seguinte, o mesmo problema para todo mundo, mais uma vez, tá? O problema 48, 1248, ok? Por que o 1248? Me parece que ele é um problema legal. É o último problema da lista que eu dei, ou seja, vocês não fizeram ele hoje. Precisavam da matéria de hoje para fazer exatamente essas relações que eu acabei de falar aqui agora, para poder fazer. Então tá lá, é o problema 1248. Ok? Esse vai ser o quinto problema prova. Vou chamar de quinta prova, né? Quinta prova. E para entregar que dia? Vou colocar o link lá, hoje é dia 27, então ficaria para dia 3, não é isso? 3 de novembro? O ano já está acabando, hein? Dia 3 de novembro, às 17 horas, tá bom? Ou, não, começo da aula, né? Às 15 horas. Vocês poderem assistir a aula tranquilamente. Protestos? Gritos de alegria? 23h59? Tá bom, 23h59. Que aí pode ter sobrado alguma dúvida, né? E durante a aula esclarece a dúvida. Isso é que é prova com consulta, né? Você pode até consultar o professor. O professor não vai responder como faz o problema, não. Como faz o problema, eu sei que você sabe onde consultar, mas mesma regra de antes, uma solução detalhada, né? Assim, um nível de detalhe é vocês que decidem, faz parte da prova a decisão do nível de detalhe. Tá? Vocês vão ter um retorno. Eu espero que na terça-feira, nessa terça-feira, dia 3, eu já passe para vocês a nota das outras. Né? Vamos ver.
Ok? E na quinta-feira que vem eu espero terminar a matéria, mas pelo menos acho que com certeza dá para a gente andar o suficiente para eu poder falar com vocês qual é o trabalho final, que também vai ter uma semana para fazer então. Né? Vai ter uma superposição entre os dois aí, mas eu acho que não vai prejudicar ninguém, não. O problema é 12h48 dá para vocês fazerem hoje, assim, no resto do dia. Ok, então, gente, vou colocar o link lá, vou colocar esse enunciado da prova lá no Moodle, né, e coloco o link para dar o upload igual aos outros. Professor, uma dúvida. Oi. Desculpe interromper. Não, então, pode você falar. confirma o trabalho nessa quinta? Nessa quinta. Eu passo para vocês o trabalho. O trabalho, já escrevi o enunciado dele, é grande. Mas o enunciado é que é grande. Não, o trabalho vai dar um certo trabalho mesmo. Eu acho que vocês vão gastar aí umas 10 páginas de contas, né? Mas não precisa entrar em pânico, entrar em desespero, sair correndo, gritando pela rua, não. Porque é só fazer. Sentar lá. Ok, 10 páginas, mas vocês vão fazer ele 1 hora, 2 horas, sei lá. É feijão com arroz. Seguir a receita. Eu vou dar a receita do bolo. Eu vou dar uma receita de bolo. Faça isso, agora faça aquilo, agora põe isso ali, outro ali, tá? Tá tudo delineado. Ok? Ok, obrigado. O que eu quero é que vocês, à medida que vocês forem fazendo, vão pensando, né? É um estudo dirigido o trabalho. Ok? Confirmado na quinta-feira, no final da aula, eu falo o trabalho. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, ok, então, gente. Vocês não precisam ter medo de me interromper, não, tá? Pode interromper no meio da aula. Assim, eu fico falando sem parar aqui. Vocês podem gritar: ei, professor, para aí. Vai mais devagar. Fala isso. O que é isso aí? Essa letra aí eu não estou entendendo. Pode parar, igual vocês fazem na aula normal, presencial. Tá? Senão eu fico achando que está todo mundo dormindo aí. Desligou a câmera, desligou o áudio, todo mundo vai dormir, acorda depois, assiste o vídeo da aula à noite. Ok, gente, tá bom então. Bom resto de dia para vocês. Até quinta-feira. Até mais, Paulo Sérgio. Então, professor, muito obrigado. Até mais, professor. Tchau.